Quem foi o homem que com as mãos nuas conseguiu acabar com um leão? Que enfrentou mais de 1000 homens, somente usando a força bruta e com seus braços ergueu as portas de uma fortaleza? Seu nome é Sansão, o homem mais forte fisicamente que já existiu. Certo homem chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, morava em Zorá. Sua esposa não podia ter filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: Você é estéril, mas logo terá um filho. Não beba vinho nem bebida forte, e não coma nada impuro. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Ele vai começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido. Um homem de Deus veio me ver. Ele parecia um anjo, com aparência impressionante. Não perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome, mas ele falou: Você terá um filho, e o menino será consagrado a Deus desde o ventre até o dia de sua morte. A mulher deu à luz um menino e o chamou de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele quando estava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Sansão foi a Tímna e viu ali uma mulher filisteia. Ela era linda e vivia no meio dos filisteus. Ele voltou e contou aos pais, dizendo: Achei uma mulher para mim entre os filisteus. Mas os pais disseram: Não tem nenhuma moça entre o nosso povo? Mesmo assim, Sansão insistiu. É ela que quero. Eles não sabiam que era plano de Deus, que queria usar isso contra os filisteus. Sansão foi com os pais até a cidade. No caminho, perto dos vinhedos, um leão jovem atacou. O Espírito do Senhor deu força a Sansão, que rasgou o leão com as mãos. Ele não contou nada aos pais. Depois, foi conversar com a mulher e gostou muito dela. Alguns dias depois, voltou para casar. No caminho, foi ver o corpo do leão e viu um enxame de abelhas e mel dentro. Pegou um pouco com as mãos e comeu enquanto andava. Também deu aos pais, mas não contou de onde veio o mel. No casamento, os filisteus mandaram 30 homens para ficarem com Sansão. Ele disse: Vou propor um enigma. Se vocês resolverem em 7 dias, darei 30 roupas finas. Se não, vocês me darão isso. Eles aceitaram resolver. Então disse Sansão: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Por 3 dias tentaram entender, mas nada. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Faz ele contar o enigma, senão vamos queimar você e sua família. Ela chorou diante dele, dizendo: Você nem me ama, pois não me contou. Por 7 dias ela insistiu, e no fim ele contou. Ela então revelou aos homens. No 7º dia, antes do pôr do sol, disseram a Sansão: O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem usado minha novilha, não teriam resolvido. O Espírito do Senhor veio com força sobre ele. Foi até Ascalon, matou 30 homens, pegou as roupas e deu aos que resolveram o enigma. Mas estava furioso e voltou para a casa dos pais. A mulher foi dada a outro homem, que tinha sido amigo de Sansão. Depois, durante o tempo da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua esposa, levando consigo um cabrito, e disse: Quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar e explicou: Pensei que você a rejeitava completamente, por isso a dei ao seu amigo. Mas a irmã mais nova dela não é mais bonita, pode se casar com ela. Sansão, porém, respondeu: Desta vez, não serei culpado pelo que fizer contra os filisteus. Foi então e capturou 300 raposas. Amarrou-as aos pares pelo rabo e prendeu uma tocha entre os rabos de cada par. Depois, acendeu as tochas e soltou as raposas nas plantações dos filisteus, incendiando os feixes colhidos, os campos ainda por colher, as vinhas e também os olivais.
Os filisteus perguntaram Quem fez isso? e responderam: Foi Sansão, o genro do homem de Tímna, porque o pai da moça deu a esposa dele a outro homem. Então os filisteus foram e queimaram tanto a mulher quanto o pai dela. Ao saber disso, Sansão declarou: Se vocês fizeram tal coisa, agora sim eu não vou parar enquanto não me vingar. E ele os atacou com grande violência, ferindo muitos deles. Depois disso, retirou-se para viver numa caverna na rocha de Etã. Os filisteus marcharam contra Judá e acamparam perto de Leí. Os homens de Judá foram até eles e perguntaram: Por que estão nos atacando? Eles responderam: Viemos prender Sansão, pois ele nos causou muito dano, e agora queremos fazer o mesmo com ele. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna onde Sansão estava escondido e lhe disseram: Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Por que nos causou isso? Sansão respondeu: Eu só fiz com eles o que fizeram comigo. Viemos para prendê-lo e entregá-lo nas mãos deles. Prometam que vocês mesmos não vão me matar. Eles prometeram. Não faremos isso. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo a eles. Amarraram-no com 2 cordas novas e o levaram da rocha. Quando ele se aproximou de Leí, os filisteus correram ao seu encontro, gritando. Mas o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e as cordas que estavam em seus braços se romperam como fios de linho queimado. As amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou ali uma queixada de jumento ainda fresca. Pegou-a com a mão e matou 1.000 homens. Então disse: Com uma queixada de jumento fiz montes de mortos. Com uma queixada matei 1.000 homens. Depois lançou fora a queixada e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. Sentindo uma sede intensa, Sansão clamou ao Senhor: Tu me concedeste essa grande vitória, mas agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos. Deus abriu uma fonte na rocha de Leí e dela jorrou água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele reviveu. Por isso, deu àquele lugar o nome de En-Hacoré, e a fonte existe até hoje. Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Certo dia, Sansão foi até Gaza e viu ali uma mulher e passou a noite com ela. Quando os habitantes de Gaza souberam disso, cercaram a cidade e ficaram vigiando o portão durante toda a noite, esperando matá-lo ao amanhecer. Mas Sansão permaneceu deitado só até a meia-noite. Levantou-se então, arrancou as portas da entrada da cidade, junto com os 2 batentes e a tranca, pôs tudo nos ombros e levou até o alto da colina que fica em frente a Hebrom. Mais tarde, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram procurá-la e disseram: Descubra qual é o segredo da grande força de Sansão e como poderíamos dominar, amarrar e deixar submisso ao nosso povo. Cada um de nós lhe dará 1.100 peças de prata. Dalila começou então a insistir com ele, dizendo: Conte-me o segredo da sua grande força. Como pode ser amarrado e dominado? Se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda frescas e não secas, ficarei fraco, como qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram as 7 cordas a Dalila, e ela o amarrou enquanto alguns homens ficaram escondidos no quarto. Ela gritou: Sansão, os filisteus o atacam! Mas ele arrebentou as cordas como se fossem fios de linho queimado. Assim, o segredo de sua força não foi descoberto. Dalila disse: Você zombou de mim e mentiu. Agora diga-me como pode ser dominado. Se me amarrarem com cordas novas, que nunca tenham sido usadas, ficarei fraco como qualquer homem. Então Dalila usou cordas novas para amarrá-lo, com os homens ainda escondidos, e gritou: Sansão, os filisteus o atacam!
Mas ele arrebentou as cordas como se fossem fios. Mais uma vez, o segredo de sua força não foi revelado. Dalila insistiu. Até agora você zombou de mim. Diga de verdade como pode ser dominado. Se tecerem as 7 tranças da minha cabeça no tear e as prenderem com a lançadeira, perderei minha força. Dalila então o fez dormir, teceu as tranças no tear e as prendeu. Gritou. Sansão, os filisteus estão vindo! Ele acordou e arrancou o tear e a lançadeira. O segredo ainda estava guardado. Ela continuou a importuná-lo com palavras todos os dias, pressionando-o até que ele se cansou até a morte. Finalmente, Sansão abriu seu coração. Nunca passou navalha sobre minha cabeça, pois sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se cortarem meu cabelo, perderei minha força e serei como qualquer outro homem. Dalila viu que ele havia contado tudo. Mandou chamar os líderes dos filisteus e disse: Desta vez ele me contou tudo! Eles voltaram trazendo o dinheiro. Ela o fez dormir no colo dela, chamou um homem para cortar as 7 tranças e sua força o deixou. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou pensando: Sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Lá o prenderam com correntes de bronze e o puseram para girar a mó no cárcere. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e celebrar dizendo: Nosso Deus nos entregou Sansão, nosso inimigo! Tomados de alegria, mandaram chamar Sansão do cárcere para diverti-los. Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: Deixe-me tocar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e todos os líderes dos filisteus estavam ali, além de cerca de 3.000 pessoas no telhado, que observavam Sansão entretendo a todos. Sansão então orou ao Senhor: Ó soberano Deus, lembra-te de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Em seguida, abraçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo. Apoiado nelas, com a mão direita em uma e a esquerda na outra, disse: Que eu morra com os filisteus. Ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo ali presente. Assim, Sansão matou mais pessoas em sua morte do que em toda a sua vida. Depois, seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para buscá-lo. Levaram-no de volta e o sepultaram entre Zorai e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão em vida foi um homem extremamente abençoado. Tinha tudo de bom que seus dons poderiam lhe trazer, principalmente por ter sido escolhido de Deus para livrar um povo cativo por 40 anos. Porém, foi escravo de seus próprios prazeres, deixando-se esvaziar da presença e dons concedidos pelo próprio Senhor. Porém, no arrependimento, recuperou sua força e Deus o tomou para si novamente. Por mais que tenhamos dons ou uma vida repleta de riquezas, nada é mais importante do que obedecer e seguir a Cristo. Pois mesmo em meio aos nossos erros, Deus ainda nos ouve e sempre nos aceita de volta. Se gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva. Trazemos toda a semana um novo vídeo com histórias que nos trazem ensinamentos e esperança até a volta do Mestre. Deus te abençoe e te guarde, e nos vemos no próximo vídeo.